Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal oficial do YouTube da Aliança Municipal Espírita da cidade de Belo Horizonte. Meu nome é Nájila Loureiro, falo de Belo Horizonte, colaboradora da área de estudo do Espiritismo da Aliança Municipal Espírita. Hoje é um dia muito especial, dia 2 de abril de 2023. Aqui em Belo Horizonte, é muito comum várias instituições espíritas dedicarem a primeira semana de abril a Chico Xavier, relembrando seu trabalho, sua história e, principalmente, tendo Chico como referência para nós, tarefeiros espíritas. Então, dedicamos toda uma semana para refletir sobre seu trabalho, conhecer de forma mais aprofundada as suas obras, o seu trabalho. E hoje não é diferente. Dia 2 de abril, a Aliança Municipal Espírita, mais especificamente a área de estudo do Espiritismo, há alguns anos tem se dedicando a isso também, através aqui da disponibilidade que temos do nosso canal do YouTube, conversar com vocês um pouquinho a respeito de Chico Xavier. Hoje estamos recebendo dois convidados muito especiais. A nossa querida Joselma Coelho, que teve uma convivência íntima com Chico Xavier, e o nosso querido companheiro da Aliança Municipal Espírita Brasil, que atualmente é o vice-presidente da Aliança Municipal Espírita aqui da cidade de Belo Horizonte. A área de estudos agradece profundamente a presença dos dois. A dinâmica do trabalho será uma roda de conversa, perguntas, lembrando que o objetivo é atender um público heterogêneo de espíritas e não espíritas, mas o mais importante para nós aqui, companheiros, colaboradores, tarefeiros, relembrar Chico Xavier e agradecer profundamente o seu imenso trabalho, a sua dedicação e carinho com essa doutrina espírita maravilhosa. Para nós, exemplo de vida, para nós, exemplo de trabalho. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de domingo e que nós possamos ter aí um bate-papo abençoado, com muitas reflexões e aprendizados. Que assim seja. Ei, querida Joselma, vou começar pelas damas, né, Brasil? Claro, com certeza, com certeza. Ainda mais uma pessoa como a Joselma, a gente tem que tirar o chapéu. Na verdade os idosos têm um lugar preferencial. Então, por causa disso, vão me dar preferência. Então você tem duas vezes preferência, viu? Joselma. Alegria estar aqui na Você, como Brasil. sempre, muito bonita, muito alegre, sempre assim, nos atendendo com tanto carinho. Muito obrigada, viu, Joselma, por estar aqui conosco. Eu só queria que você depois substituísse essa palavra assim, convivência íntima, porque, meu Deus, quem sou eu, né? Na minha limitação, a gente usufruiu o máximo que pôde, dentro dos limites do tempo que ele tinha, da disciplina, do respeito, né? Então, eu tenho certeza que tem muitos outros que tiveram, sim, uma convivência muito mais próxima no dia a dia com ele. Mas tenho, sim, uma experiência muito rica, com quem eu muito aprendi. E me sinto muito honrada de ter participado e convivido com ele. Não é? Muito obrigada, Joselma. Joselma, antes da gente iniciar as nossas questões, eu queria que você e o Brasil se apresentassem rapidamente, atualmente, qual tem sido as suas atividades no movimento espírita, suas atividades doutrinárias, o que você tem feito aqui em Belo Horizonte? Então, desde que a pandemia surpreendeu a todos nós, eu fiquei mais aquietada em Belo Horizonte, não é? Mas não deixei de trabalhar.
e, no momento, eu tenho estado com muito mais frequência no Hospital Espírita André Luiz, que é mantido pelo Instituto Assistencial Espírita André Luiz, onde, no momento, eu estou como diretora-presidente. Então, muitas coisas até dali eu já articulo com outras áreas. Então, a minha principal atividade tem sido lá, fora isso, a direção da Sociedade Espírita Maria Nunes e da SEJA, né? E a gente faz umas conversas aqui e ali a respeito de doutrina, a respeito de evangelho, né? Com muito carinho, com muito respeito. Por aí. Não é pouco trabalho, não, né? Para quem não sabe, o Hospital Espírita André Luiz é um hospital psiquiátrico aqui na cidade de Belo Horizonte, no bairro Salgado Filho. É um local onde nós temos muitos tarefeiros de toda Belo Horizonte, né? Inclusive, o meu marido é tarefeiro lá na quarta e na sexta-feira. É um trabalho assim maravilhoso que é realizado. Então, assim, e o SEJA, que, para quem não conhece, é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Está atendendo atualmente quantas crianças, Joselma? 430, mais ou menos. Então, assim, é pouquinho trabalho, gente. É só um hospital, é uma creche, fora a sociedade. É pouquinho trabalho. Além de tudo isso, se dedica a estar aqui conosco, né? Sempre, com muita alegria. Muito obrigada, Joselma. E o nosso Brasil, companheiro, colaborador da Aliança Municipal Espírita, né? Nosso chefinho, né? Primeiro chefinho. A gente, como você mesmo disse, a gente está na vice-presidência da Aliança Municipal Espírita, né? Agora, dezembro que passou, eu tive a felicidade, mas a felicidade vocês vão entender o que eu quero dizer, porque pode parecer que é ruim, né? Eu tive a felicidade de deixar a presidência do Grupo Espírita Gotas de Luz, né? Que é a nossa casa espírita, que a gente participou, está desde a fundação da casa, né? E que durante a pandemia a gente soube aproveitar bem esse tempo para fazer a construção de um prédio lá para a gente poder atender as nossas necessidades. A gente tinha essa necessidade, então isso tomou bastante tempo, né? E como você bem sabe, né, Nájila, ultimamente eu tive muito atribulado aí com o nosso doutorado, né? Inclusive, eu acho que quero crer que a decisão de nos trazer para falar aqui foi porque o nosso doutorado foi sobre Chico Xavier, né? O título do nosso doutorado foi na intimidade do coração, a mística na vida e obra de Chico Xavier, onde a gente discute, né, não misticismo, porque as pessoas às vezes escutam mística e entendem misticismo. Não, a gente está falando, particularmente no nosso doutorado, a gente falou do amor do Chico pelas pessoas, né, e como que ele influenciou as pessoas ao seu redor como um grande líder que foi. E aí a gente está desenvolvendo as atividades por aqui, lá, né, temos escrito muito, né, esse trabalho de escrever para a doutrina, né, artigos, e a gente tem escrito para a revista Deus Conosco, dada lá do Nordeste, e algumas outras coisas. E essas coisinhas que da AME que a gente faz aqui, né? Mas é isso aí. Mas e de vez em quando fazendo uns estudos, umas palestras, conversando assim como nós estamos aqui hoje. Como vocês podem ver, 2 convidados muito pouco ocupados, né? Muito pouco ocupados na tarefa espírita, não é? Bem, então nós vamos começar o nosso bate-papo e eu vou começar com a querida Joselma. Ela possa falar para a gente um pouquinho, porque aqui a gente tem um público espírita e não espírita, Joselma. E toda vez que a gente realiza esse trabalho da Semana Especial de Chico, seja na Aliança Municipal, ou seja nas instituições espíritas que a gente frequenta, a gente sempre inicia o trabalho falando de Chico, né? Quem foi Francisco Cândido Xavier, Joselma? Sim, eu vejo que ele foi, para todos nós, um modelo de espírita que todos nós buscamos alcançar. O espiritismo é a revivescência do Evangelho de Jesus. Então, o Chico, ele procurou
a cada passo dele, a cada palavra, a cada atitude, ele deixava a marca do Evangelho, ou a marca de Jesus, sem nenhum processo de misticismo, usando a palavra do Brasil, sem nenhum processo de ritual. Para ele, ele tinha assimilado de tal forma os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que ele evidenciava isso em tudo que fazia. E, para mim, esse era o ponto principal. Esse modelo, não aquele modelo que a gente fica adorando, mas aquele modelo do dia a dia, na vivência, com a simplicidade, com a humildade, com muito conhecimento profundo de tudo, né? Que a gente via que o conhecimento não era só desta encarnação, era de toda a sua trajetória secular, não é? E ele era aquele que, antes de falar, ele exemplificava. Então, ele exemplificava a prática do bem, a vivência do bem, não é? A caridade de uma maneira geral. Para mim, Chico é um modelo de vivência do bem, da caridade, da verdade, que também é caridade, não é? Então, eu não consigo nem achar outra coisa para falar a respeito de quem é Chico, na minha compreensão. Essa semana eu vi uma entrevista de um professor, de um filósofo, até muito famoso, aí nas redes sociais, e sério, um professor sério. Ele é extremamente assim, ele é católico, convicto, e disse, né, abertamente: olha, não acredito em espiritismo, mas eu acredito que Chico Xavier foi um homem santo, que depois de Jesus, pronto, ele disse tudo, né? Disse tudo. Achei exatamente essa vivência do Evangelho. Achei interessante o posicionamento dele, a lógica do pensamento dele, dentro da crença dele, né, o respeito dele pela figura do Chico homem, né? O Chico aqui no dia a dia, independente de ser uma liderança espírita ou não. A questão do exemplo, exato, como é importante, né? Claro. Muito bom. E Brasil, me faço para você a mesma pergunta, mas agora com um foco diferente. Quem é Francisco Cândido Xavier para o movimento espírita, mais especificamente para o movimento espírita em Minas Gerais? Falar de Chico é uma missão complexa, é difícil, né? Nós, como a gente comentou aqui, nos dedicamos aqui 4 anos, né, para falar do Chico Xavier de um ponto de vista acadêmico, para pessoas não espíritas, né, com uma visão acadêmica, né, para que eles pudessem tentar entender esse que eu vou chamar de um fenômeno Chico Xavier, né? E o Carlos Bacelli, né, isso citado pelo John Harley na biografia, né, do John Harley, uma biografia muito bem feita, muito bem trabalhada. O John, ele está na edição do 3º, ele vai fazer ainda o 3º livro. Além do que ele escreveu, eu tive conversas com o John Harley, né, porque eu não tive, como a Joselma, o prazer de conhecer o Chico pessoalmente, né? E ele fala uma coisa, o Bacelli fala uma coisa que era fenomenal. Ele dizia o seguinte, que o Chico era como um barco que navegava em águas revoltas no mar. E o Chico, e para acompanhar o Chico, você tinha que estar nessas águas revoltas junto com ele. Só que ele era um barco que não aportava, porque o barco, quando aporta, quem está no barco e quer descer para tomar um cafezinho, para dar uma passeada, ver a cidade, né? E ele navegava nas águas do Cristo, né? Com intensidade, não tinha tempo de parar, né? E aí, nas nossas discussões, a gente conversava a respeito, em determinado momento, a respeito da saída do Valdo Vieira do movimento espírita,
E o John fala uma coisa muito bonita. Ele vira e fala assim: será que a gente poderia culpabilizar o Valdo Vieira de ter saído? Né, de não ter conseguido aguentar, vamos chamar assim, o ritmo do Chico Xavier nesse mar revolto? Aí ele virou e falou assim: mas quem dava conta? Quem dava conta de acompanhar o Chico, né, Joselma? Você que conviveu, que teve esse contato com ele, era uma coisa assim, estrondosa. Eu achei que eu sabia alguma coisa sobre Chico Xavier, e depois, quando a gente terminou a nossa tese, a gente descobriu que a gente não sabe nada do Chico. Mas particularmente, eu separei aqui, eu queria pedir licença, porque para essa resposta, eu vou me alongar um pouco nessa resposta, tá, gente? Porque eu acho ela muito importante. Porque na carta que a Sueli, nos Testemunhos do Chico Xavier, um livro que, infelizmente, poucas pessoas leem esse livro, e todo mundo que se arvora em tentar ser médium, psicógrafo, né, que se arvora tentar ser tarefeiro no movimento espírita, deveria ler. E na carta de 31/7/46, ele faz um comentário que tem tudo a ver com o movimento espírita, e eu queria pedir licença para vocês para ler um trecho que ele fala com Vantuil de Freitas, o seguinte: ele diz assim: creio que estamos numa hora séria do espiritismo no Brasil. Veja que ele falou isso em 31/7/1946, né? Então, creio que estamos numa hora séria do espiritismo no Brasil. A doutrina avançou muito no terreno da estatística, da aceitação. Precisamos pensar que 400 a 500 mil pessoas declaram-se espíritas no recenseamento de 1940. Como atender aos interesses espirituais dessa comunidade tão grande? Como dar-lhes o pão da alma? Como organizar, isso é, auxiliar a organização dos núcleos iniciantes? Por que processo orientar os milhares de almas que começam, ajudando-lhes a manter a claridade do bom ânimo? Os famintos e sedentos da consolação e de esclarecimento chegam em grande número às nossas fileiras, todos os dias. Como ampará-los e satisfazê-los? Essas perguntas dão-me tristeza. Sei que a obra é de Jesus, que o serviço é do alto, mas não ignoramos que os mensageiros divinos precisam de mãos humanas, diz Emmanuel. Aí ele diz assim: diz Emmanuel que não pode haver operação sem cooperação. E fico a cismar, meu caro amigo, sobre esse mundo enorme de trabalho com que somos atualmente defrontados. Aí vem a parte que me deixa mais triste, Joselma, porque ele fala assim: sou um nada, uma migalha de pó, bem sei, e por isso mesmo, sentindo a minha insignificância, peço a Jesus, meu amigo, te guarde o coração no grande ministério de orientação em que te encontras. Né? Me dá tristeza porque seu Chico era uma migalha, né? Se ele era um nada, nós somos o quê? E ele fala dessa responsabilidade com o movimento espírita, de sustentar, de apoiar. Só que ele está falando de 400, 500 mil espíritas. No censo de 2010, nós éramos 3,8 milhões. Eu estou louco para saber quantos que serão apontados agora no censo de 2022, que eles estão terminando de juntar. A responsabilidade em relação ao movimento espírita que nós carregamos enquanto tarefeiros é gigantesca. É esse exemplo que eles nos deixam de dedicação. Muito obrigada, viu, Brasil? Realmente a gente tem que parar e pensar e refletir muito, né? Eu sou uma simples tarefeira, mas sempre que eu me coloco à disposição do trabalho, eu procuro mirar, né, no exemplo daqueles que eu convivi, igual o senhor Arnaldo Rocha, né? O senhor Arnaldo Rocha, eu tive uma convivência assim, de anos com ele lá na União Espírita Mineira, estudando mesmo, e o senhor Arnaldo colocando como o Chico era carinhoso, mas ao mesmo tempo firme,
quando se tratava do trabalho dentro da instituição espírita, com relação à disciplina, de horário, ao comprometimento da tarefa. E, às vezes, a gente negligencia isso, porque, por ser uma tarefa de voluntário, né, de voluntariado, a gente acha que não requer responsabilidade e compromisso, mas a gente esquece que a gente está lidando com essas almas, com esses irmãos, que muitas vezes procuram a nossa instituição como último recurso de socorro. Então, eu creio muito e acredito muito que nós precisamos nos dedicar mais não só à divulgação da doutrina espírita, mas principalmente à capacitação, ao preparo dos tarefeiros, né, nas nossas atividades dentro da nossa instituição, para que a gente possa ter a firmeza, né, que Chico tinha, mas também um olhar carinhoso, e porque a responsabilidade não é pouca, não, é muita, não é? Joselma, quando é que o Chico começou a se comunicar com os espíritos? Eu ri porque a gente realmente, eu estava pensando nessa questão, falei, a gente não pode precisar. Eu acho que ele já nasceu se comunicando com os espíritos, mas de maneira oficial nós vamos vê-lo criança, vivenciando com os espíritos, despertando a atenção da professora, despertando a atenção do padre, e ele, Chico, assim, devoto, fervoroso, ele não queria abrir mão de estar na igreja, no sentido de praticar todos aqueles momentos de fé que ele sempre conviveu. Criança convivendo com sua mãe quando ele ficou órfão, ele convivia com sua mãe, que orientava para ele o limite da reação de paciência, não é? Uma vez que ele apanhou muito da madrinha, e ele estava com fome, e a madrinha o colocou de castigo lá fora, perto da árvore, e ele chorando, mas era de fome, já não era pela dor. Na verdade, todas as marcas do sofrimento dele são marcas físicas que o acompanharam durante toda a caminhada dele, né? Ele tinha consequências graves no abdômen, consequência de perfurações de garfo e tal, né? Que ele sofreu enquanto criança. Mas, naquele dia, ele estava com fome, e a mãe dele se aproximou dele. Você está com fome, meu filho? Eu vou te ajudar. Estou com fome, mãe. Eu vou ali buscar algo para você comer. E ele ficou ali mais aliviado, esperando a mãe, espírito. A mãe já tinha desencarnado, né? Ele ali encostado naquela árvore, no fundo do quintal, esperando o que a mãe ia trazer para ele. E quando ele vê, lá vem um cachorro vira-lata, trazendo na boca um pedaço de pão. E ao lado do cachorro, o espírito, mãe de Chico. E ele olhou para aquele pão, ele teve nojo, porque estava na boca do cachorro, o pão estava sujo, né? E ele falou à mãe: você não disse que estava com fome, meu filho? Foi o que eu achei. Mas, mãe, coma, mate sua fome. E ela estende as mãos, e de sua mão jorra, como se fosse um açúcar refinado, vamos dizer assim, só para que todos entendam, né? Sempre respeitando os que não são espíritos. Como se fosse um açúcar refinado.
a mão do Espírito, né, salpicava aquele pão e o tornou tão lindo, tão apetitoso. E ela disse: coma, meu filho, coma. Você não vai mais sentir fome. E então, porque o cachorro jogou o pão assim aos pés de Chico, né? Então, o Chico comeu aquele pão. Relação mediúnica pura. Por isso é que é difícil oficialmente a gente dizer quando. Quando criança, né? Precisar, né? É. Ele conviveu com os espíritos, só que ele não sabia que eram espíritos. Ele sabia que a mãe dele tinha desencarnado, mas para ele, que frequentava a igreja católica, era a alma do outro mundo que veio. Coisas assim. Ele não tinha ainda a formatação dos princípios espíritas na lógica do conhecimento. Mas ele tinha toda a vivência com o plano espiritual através dos amigos espirituais que o ajudavam, né? E por ser uma criança também, né, Joselma? Por ser uma criança também, ainda não era bem nítido, não era claro, né? Isso, morto, vivo, espírito, né? Não era claro, então era muito natural, né, essa convivência. Nájila, inclusive, no Pinga Fogo, né, tem uma passagem que ele deixa muito claro uma das questões que a Joselma nos coloca, que eu acho que é muito bonito de se observar, que é o respeito que ele tinha pela Igreja Católica, né? Sempre. Ele sempre, desde pequeno, ele se sentia à vontade com essa... Não era com o espiritismo, não era com a Igreja Católica, não era com a instituição. Ele se sentia à vontade com a espiritualidade. Mas não na espiritualidade... exatamente. Eu não vou dizer assim, nessa espiritualidade que a gente, enquanto espírita, fala assim, a espiritualidade é o conjunto dos espíritos que estão nos... Mas com a espiritualidade no sentido daquilo que é espiritual, que toca o coração, né? Então, quando ele ia na igreja, ele sentia aquela espiritualidade. Quando ele falava com a mãe dele, ele sentia aquela espiritualidade, né? E aí eu sou obrigado a concordar em gênero, número e grau com a Joselma. Ele nasceu médium. Ele devia ver os espíritos ali o tempo todo e não sabia quem que era encarnado, quem que era desencarnado. E, inclusive, por isso, as confusões na escola, que ele fala, tem uma moça aqui que está me dizendo para escrever isso, está me falando para escrever aquilo. Ele não tinha essa noção, né, Joselma? Então, sim, realmente... Né? Mas antes de mais nada, o contato dele, e era uma ética muito grande, porque quando ele, aos 17 anos, ele resolve que não ia seguir mais a Igreja Católica, ele procura o padre Scarzelo e vai nele e fala assim, olha, padre, você me perdoa, né? Porque ele tinha um voto de fé que ele tinha feito ao padre. O padre Scarzelo era o orientador dele. E aí, para quem é da igreja, eu nunca fui católico, mas a gente estuda, a gente sabe, né, que ele era o seu confessor, e a relação com o confessor é uma relação de intimidade, porque você fala de coisas que vão do seu coração, e ele vai lá e pede perdão para ele, porque está, olha, eu não vou seguir mais a igreja católica e vou seguir outros caminhos, né? Então você vê que com 17 anos a ética que ele já tinha, né? Ele era pronto, né, José? Ele já veio, enfim. Brasil, qual a importância das obras do Chico para o movimento espírita? Para nós espíritas? Acho que a palavra fundamental é o mínimo que a gente pode dizer, né? Porque se a gente pensar o que foi para Kardec fazer o que ele fez, né, na base da tipografia no século XIX,
né, de 1857 a 1869, que ele produziu, eu fico pensando nisso hoje, é uma coisa que me dá nó na cabeça. Né? A gente fez a tradução de um livro em português, né, de 1870. E eu fico pensando o camarada escrevendo aquele livro lá, eu não estou falando do Kardec, nem do Espiritismo, não. Né? O livro chama-se Introdução à Ciência da Religião, que não tinha em português até hoje. Gente, o trabalho que me deu para fazer aquilo no computador, já tudo assim, foi gigantesco. Imagina o que, né, era para Kardec escrever o que ele escreveu. Aí a gente chega, né, no começo do século XX, né, e para trazer, para poder dar continuidade no trabalho que a espiritualidade fez lá. Exemplificar uma série de pontos que Kardec tinha trazido, que já eram revolucionários, que já eram profundos, e Chico vem e exemplifica da forma mais variada possível como que são aquelas coisas ali. Hoje em dia, entender espiritismo sem ler André Luiz, sem ler Emmanuel, né? Como? Né? Tudo bem, vou ler o Livro dos Espíritos, vou ler o Evangelho, mas a linguagem fantástica que eles abordam, a forma leve que nos é trazida, né? Ela é fundamental. A obra do Chico foi fundamental. E não é à toa, né, que a partir do Chico Xavier que o Espiritismo se torna o que se tornou. Ele é uma das pedras fundamentais do Espiritismo no Brasil. Né? E já falando uma coisa que eu julgo importante, não vamos falar de espiritismo brasileiro, não. Eu não gosto dessa colocação. Porque o espiritismo é o mesmo, desde 1857 até hoje, é a mesma doutrina que a gente segue. O enfoque que a gente dá no Brasil é cultural, né? É religioso, é amoroso, é consolador. E é essa a característica fundamental que o Chico traz. É esse amor que ele coloca, né? Diferente de Camille Flammarion, que queria fazer do espiritismo só ciência, dureza, aquela retidão, né? Enfim, o Chico é fundamental para... As obras do Chico são fundamentais para o espiritismo. Ele, além de terem sido fundamentais, ele teve uma naturalidade quando as coisas não eram compreendidas pelas pessoas da época. Uhum. Por exemplo, quando ele psicografa a mãe dele, o que essa criatura sofreu, que era personalismo, que era perturbação, que todo médium tem mesmo o seu ponto de perturbação. Ele caladinho, ele não se defendeu no sentido de ir para o público e dizer: é verdade, minha mãe apareceu e tal. Não. Um espírito altamente evoluído, né, a mãe dele. Aí passam-se dezenas de anos, a ciência vem provar que o que a mãe dele escreveu no livro é verdade. E mais do que isso, o movimento espírita abafou o livro. Né? Não vamos, esse livro ele é duvidoso, e ficou abafadinho. Quando a ciência começa a mostrar, a evidenciar, aí o livro volta para o público novamente. Isso mostra para a gente a superioridade moral de Chico, que não questionou. Ele sabia que no tempo certo
estaria provada a verdade. Ele não preocupou em provar. Ele não tinha que provar nada. A verdade se evidencia por si só. Então, ele deixou que isso acontecesse. E não foi... Eu só dei esse exemplo, mas ele passou por outras experiências que, para a gente, no limite nosso, é doloroso. Para ele, deve ter sido muito natural. E nunca que eu me lembre, eu ouvi de Chico uma reclamação de A, B ou C. Mas ele tinha decisões. Se ele tomasse uma posição com alguém dentro do aspecto moral, ele não concordou com isso, aquilo outro, ele, sem briga e sem grosseria, no silêncio, na caridade, na palavra afetuosa, ele deixava de conviver. É porque ele era pirracento, estava de mal? Não. Em defesa da própria doutrina, para não vulgarizar o movimento. Então, ele se afastava, sem brigar, sem questionar, ele se afastava. Aí um falava que ele estava passando mal, estava doente, o outro isso, o outro aquilo, e da boca dele não se sabia, ele não falava. Isso foram várias as situações que a gente acompanhou isso, não é? Então, são modelos para a gente. Modelos. Não deixar o murmúrio no nosso movimento crescer, sabe? O murmúrio parte do nosso personalismo, e não da doutrina, e não do evangelho. Parte da nossa condição de ver, de viver, né? De interpretar. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não sermos instrumento da divulgação do murmúrio, né? Perigosíssimo. E Chico não fazia isso, não. Não, tem, José, esse seu comentário que você faz agora, a gente tem quantas horas, Nájila? Que umas 10 horas para a gente poder conversar? Porque só isso que... Porque aí, só... Se a Joselma não tivesse atividade, sim, mas a Joselma tem atividade. Não, porque se a gente tiver... porque só isso que você falou, Joselma, a gente falaria 10 horas seguidas aqui, sim, tranquilamente. Né? É nesse enfoque que você dá aí, né? Que é o que o Bacelli falou, de Chico navegava em ondas altas do Cristo. Né? E aquele queria dar uma paradinha, né? Ele falou, tudo bem, você pode parar, eu respeito. E ele respeitava isso. Né? Ele respeitava as diferenças, ele entendia a posição de cada uma, mas ele falava assim, não, meu caminho é esse. Você não pode ir comigo? Meu filho, fica com Deus, fica bem, né? E para a gente... Principalmente quando mexia com dinheiro. Quando entrava dinheiro na história. E aí acho que vale a pena exemplificar para aquele que está nos escutando, que eventualmente não conheça muito a história do Chico, mas quando ele sai da comunhão espírita cristã e vai para a casa onde ele, entre aspas, era a casa onde que ele fazia o culto cristão no lar, né? Que ali, entre aspas, quem mandava era ele, não tinha opinião de mais ninguém. Aí alguém vai falar assim, nossa, mas quanta arrogância, ele que manda. Não, é porque ele queria... Porque, na época, pessoal, eles receberam uma doação gigante lá de Goiás, acho que do Mato Grosso ou Goiás, agora estou em dúvida. Goiás. De Goiás, né? Uma fazenda gigante, um dinheiro enorme, etc. Tal. E ele falou para o pessoal da entidade, falou, a gente não precisa disso. A gente não precisa... mas como que a gente vai fazer, Chico? Ele falou assim, a gente não fez até agora? O Cristo não proveu até agora? Por que você... Mas se você sair daqui, o que a gente vai fazer? Ué, eu sou indispensável? Vou morrer um dia. Dá licença. Sim, claro. Antes de chegar nisso, ele já tinha um hábito que era respeitado por todos. Tudo que ele ganhava... ele não doava para o grupo onde ele estava, sim, para que não ficasse a impressão de que ele usufruía através do grupo. Então, ele fazia, por exemplo,
ele ganhava uma fazenda lá em Sergipe. Ele olhava as instituições de Sergipe, que eram sérias e que trabalhavam com dedicação, e ia ao cartório e passava a doação daquela fazenda que ele ganhou em Sergipe para aquelas 2 ou 3 ou uma instituição de Sergipe. Ou seja, ele não tirava do Estado, de onde ganhou, ele não tirava o bem dali. Ele repartia ali. E ele queria, nisso que você está contando aí, ele queria repartir lá, de onde, como ele sempre fez. E aí houve o questionamento, não, mas aí no mais ele saiu, né? Joselma, já entrando então nesse assunto, né, as pessoas ouvem muito da quantidade imensa, enorme de livros psicografados pelo Chico, né? E há uma previsão aí de que ela tenha sido traduzida, me parece, em 15 línguas, né? Para 15 línguas. Aí a pergunta que eu sempre escuto, às vezes, de irmãos de outras religiões, de outras instituições religiosas, ele ficou rico? Ele morreu rico? O que ele fez com esse dinheiro? Quantas obras ele psicografou de fato? E como é que ele ficou tão famoso? Na verdade, catalogados, nós temos 490 livros psicografados por ele. Esse dado eu me atualizei ontem com o Eurípides, lá em Uberaba, né? E livros que pessoas escreveram sobre ele são 124. Pessoas variadas escreveram sobre ele. Agora, em quantas línguas eu não consegui apurar? A notícia que eu tenho é essa, em torno de 15, né? Mas considera-se que, muitas vezes, numa mesma língua, mais de um autor escreveu livros dele ou traduziu livros dele. Então, eu não acredito que tenham sido só 15 por causa disso, mas eu não tenho esse dado de uma forma segura para passar. Agora, a bênção é o seguinte: se fazer doações enriquece a alma, o Chico desencarnou milionário, porque de mãos vazias, né? Mãos vazias, materialmente falando, só tinha dele a casinha onde ele trabalhava e cresceu em Pedro Leopoldo e a outra de Uberaba, né? Mas que ele também já tinha deixado engrenado para quem? Ele não tinha nada dele materialmente falando, né? E toda a renda da venda dos livros, porque imagina 490 livros, alguns com quantas edições, né? Então, ele não ficou com 1 centavo desses livros. O que eu via por exemplo, alguém editou um livro do Chico, levava alguns exemplares e ele fazia festa distribuindo com as pessoas necessitadas de leitura, de socorro espiritual. Tá certo? É uma beleza esse exemplo dele. Ele não viveu às custas das suas atividades espíritas. O José, inclusive, eu queria destacar, porque 2 coisas, né? Até a biografia do Souto Maior, que acho que é 2006, se não me engano, tinha sido avaliada mais ou menos à época, né, entre 20 milhões de reais, o que ele teria produzido se tivesse transformado em dinheiro para ele. E ele transformou 20 milhões para as instituições. Pouquinha coisa, né, que ele doou para as pessoas, em termos assim materiais, né? E a gente também, eu como pesquisador,
Eu leio quando o pessoal fala mal também, né? Claro. Eu leio como fala, porque a gente tem que ler tudo que se fala. Obrigação nossa. Sim, em 1960, o padre Kloppenberg, ele escreveu uma obra dedicada, em 60, né? Depois ela foi reproduzida. É uma obra que ele acreditava, nós não estamos criticando o padre, não, ele estava defendendo o ponto de vista dele, mas é interessante que ele descia a linha no espiritismo, né? Mas ele falava, com relação ao Chico Xavier, eu não posso falar nada, porque ele é de uma... Você vê que coisa interessante. Ele diz, né, claramente no texto dele que eu não posso falar nada contra a pessoa do Chico Xavier. E numa das leituras que a gente fez aí recentemente, né, eu fui num site que falava a respeito de contra essa pobreza do Chico, né? Porque o Chico ele era cercado por gente que levava ele para lá e para cá, tudo que ele precisava ele tinha, etc. Tal. Mas se a gente for lá na obra Missionários da Luz, né? Salvo me engano, no capítulo que se fala do psicógrafo, né? A espiritualidade vai falar a respeito do trabalho mediúnico para qualquer médium, né? Que a espiritualidade, que seja produtivo, que seja fazendo bem ao próximo, que a espiritualidade tenta, de alguma forma, trazer para esse médium alguma tranquilidade para que ele desenvolva o trabalho dele, né? E na minha opinião, isso vai ser proporcional à quantidade de trabalho que o camarada faz, né? Mas nós não podemos esquecer que ele tinha o salário de aposentadoria dele. Sim, não, mas é isso que eu ia chegar. Mas mesmo assim, ele não abria mão de pagar as contas dele com o dinheiro dele, com o salário dele. Às vezes ele era perturbado muito, porque ele ia no banco pagar as contas e o povo danava pedir coisa para ele no meio da rua, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, e etc. Tal, né? E assim sucessivamente. Então, realmente, ele vivia com muito menos do que todos nós vivemos hoje. Eu tenho tranquilidade de dizer, pegando as três aqui, por exemplo, eu, a José, a minha Nájila, nós vivemos com muito mais do que o Chico vivia no seu dia a dia, se considerarmos, inclusive, as atualizações tecnológicas, etc. Ele era definitivamente muito simples. E, além disso, quando ele recebia doação em dinheiro, ele repassava para algumas instituições. A nossa instituição, Sociedade Espírita Maria Nunes, recebeu inúmeras vezes, naquela época podia pôr dinheiro ou cheque no envelope, que dava para chegar sem nenhum problema. Ele, às vezes, embrulhava num papel, punha no envelope, ali dentro vinha, às vezes, doutor fulano, agradeçam a ele, e mandava o endereço. Então, doutor fulano mandou para ajudar na pomada. Aí vinha R$50, R$100, na época acho que era cruzeiros, né? E 150, ele mandava. E mais, a editora Fonte Viva, ele disse assim, olha, é para vocês fundarem a editora. E disse para o Nunes, Nunes, não deixa seus livros serem filhos sem pais, como eu deixei os meus. Acompanhe os seus livros. E aí o Nunes falou, mas nós não temos dinheiro para fundar uma editora. Ele disse, eu faço questão de ser o sócio número 1. Vamos arrumar um grupo de pessoas que se associem para, durante 1 ano, darem uma contribuição mensal para iniciar a editora. Todo mês eu recebia, eu tenho todos os envelopes, eu recebia o envelope de Chico e dentro dele, na época, nós estipulamos que seria 20 cruzeiros de cada um. E o dele vinha todo mês, 20 cruzeiros dentro do envelope, como contribuição do associado
da editora espírita Fonte Viva. E ele disse: eu faço questão de ser o sócio número 1. Imagina, todo mundo, quando sabia que o Chico estava contribuindo, também queria correr. E aí nós conseguimos, sabe? Nós conseguimos muita colaboração. São Paulo, Rio, nos lugares, alguém contava para o outro: o Chico está ajudando uma editora, ele é sócio número 1 da editora. Aí o outro queria ser o número 2, o número 3. Que beleza. Muito bom. Meus amigos, a gente já está chegando aqui no final, né? Pena que a gente não vai conseguir seguir toda a nossa proposta aqui, né? As perguntas, mas isso é uma boa desculpa para a gente retomar depois esse bate-papo, não é? Sim. Porque, afinal de contas, Chico tem que ser lembrado, não é só no seu dia de nascimento, mas Chico tem que ser lembrado sempre, né? Então, fica aí como desculpa para vocês dois estarem retornando aqui numa próxima roda de conversa. Mas, para encerrar, eu queria, e depois eu vou perguntar para o Brasil e depois para a Joselma, né, a última questão. Brasil, muitos criticam as homenagens que são feitas a Chico Xavier no mês de abril, né? E aí são várias as justificativas. Mas a mais, assim, presente é que acaba endeusando a figura do Chico. Qual que é a sua opinião? Você acha que é o endeusamento de Chico Xavier, essa celebração, essa homenagem, esse momento de refletir sobre sua vida, sobre suas obras? E você, como estudioso, acadêmico, né? Aí, quase chegando aí, já publicou a obra ainda não? Já entregou ela toda escritinha? Porque eu sei que você já defendeu a tese, né? A tese eu já defendi, eu publiquei do meu mestrado, né? Sim, a obra sobre Kardec eu já publiquei, né? Agora a obra sobre Chico ainda eu nem fiz o depósito da tese ainda não, que eu apanhei muito da banca, que o pessoal não entende certas coisas, sabe, José? Mas eu queria, eu vou responder tecnicamente falando, né? Isso. Espera aí, só tirar esse negócio do microfone aqui. Só Sim. Que fala de casa tem dessas coisas, né? Mas, enfim, eu vou responder tecnicamente falando. O começo da resposta é técnica. Isso, na ciência da religião, né, no estudo acadêmico, a gente vai chamar de hagiografia, que eu vou dizer aqui agora. A hagiografia é o seguinte: eu, Brasil Fernandes, sou espírita, vou falar do Chico Xavier. O Chico Xavier é uma pessoa que eu admiro, um mito para mim, né? Então, eu vou falar que o Chico entrou por aquela porta, eu vou falar assim, que o Chico entrou brilhantemente por aquela porta, né? Porque eu admiro, eu coloco a minha admiração como pessoa no indivíduo. Então, quando a gente escreve, né, eu achei interessante esse número que a Joselma traz, que eu não sabia, eu não tinha levantado esse número, muito embora soubesse que tivessem centenas. 124 pessoas escreveram sobre o Chico, né? E muito provavelmente, a grande maioria eram espíritas que o admiravam, né? E será que tem algum exagero no que eles disseram? Muito provavelmente alguém deve ter elogiado pelo seu ponto de vista, né? Mas eu queria chamar a atenção, né, para o Marcel Souto-Maior, que era ateu, né, dizia-se ateu, né, não conhecia Chico Xavier e vai lá, né, e fala. E aí eu vou pegar um trechinho da fala dele, né? Que ele diz assim, está aí sob o véu de Ísis, que ele fala assim: aos céticos, durante palestras e entrevistas pelo Brasil, eu sempre digo: você pode duvidar da sobrevivência do espírito depois da morte,
mas não pode negar um milagre, abre aspas, ele fala na palavra milagre, porque o Espiritismo não tem milagre, né? Mas é a abordagem que ele dá. Então são palavras do Souto Maior. Você não pode negar um milagre realizado por Chico Xavier, o de tirar as pessoas do próprio umbigo, o de colocar gente de todo o Brasil em contato com as necessidades e as dores dos outros através da caridade e do trabalho social. Demagogia, assistencialismo, e aí ele faz uma citação de palavras do Chico. O Chico perguntava: se uma casa está pegando fogo, a gente cruza os braços e espera os bombeiros chegarem ou ajuda com os baldes d'água? Há casas em chamas pelo Brasil inteiro, continuou Souto Maior. Um país a cada dia mais violento e injusto. E ele escreveu isso em 2004, gente. Parece que ele está falando de agora. Há mortes estúpidas a cada esquina, perdas incompreensíveis, lutos insuportáveis a serem vencidos. Como? Com caridade. Esta é a palavra-chave. Por mais piegas que nos pareça e por mais difícil que seja de praticar, dá trabalho sim, mas traz consolo e muito a quem é ajudado e principalmente a quem ajuda. Essa é uma das lições irrefutáveis de Chico. Ora, gente, eu prefiro sinceridade, né? Cometer o erro, se é que é, de encher a bola do Chico e levar o consolo que ele levou para as pessoas, né? E aí, e eu sei que eu vou receber pedrada sobre isso, né? Porque... A gente está acostumado, Brasil. Tá? Eu vou receber pedrada por isso, porque no título da minha obra eu uso a palavra mística. Na intimidade do coração, a mística na vida e obra de Chico Xavier. Mas eu sabia que se eu não fizesse isso, eles iam me criticar de qualquer outro jeito. Né? A Joselma sabe bem que é isso. A gente leva pedrada para todo que é lado, o que a gente fala... né? E aí, eu vou me lembrar da entrevista que eu fiz com a Sueli, saudade imensa da nossa amiga Sueli Caldas Schubert, né? Inclusive eu tenho essa entrevista dela publicada na íntegra. Quando ela perguntou para o Chico, quando eu perguntei para ela e ela falou que fez a mesma pergunta para o Chico sobre se ele seria acusado de ser rustanguista ou não, né? Aí o Chico responde assim: já cheguei no ponto, Sueli, que eu estou fazendo o que eu posso, né? Deixa eles falar. Eu estou fazendo a mesma coisa. Esses dias, eu deixo de aproveitar e ser polêmico de uma vez, que aí já me arrebenta minhas pernas aqui de uma vez, né? Esses dias vieram perguntar, eu não estou dizendo nem favor nem contra, tá, gente? Eu não estou querendo levar polêmica. Eu não estou nem falando nem a favor nem contra. Mas esses dias vieram perguntar para mim assim: o Divaldo andou falando isso, falando aquilo, fizeram uma confusão danada. Aí você sabe o que eu respondi? Eu falei assim para eles: olha, gente, o dia que eu tiver adotado 3.000 crianças e tiver construído um trabalho como o Divaldo construiu, ajudando as pessoas como ele ajuda, aí eu vou me arvorar talvez no direito de avaliar o que ele disse. Até lá, eu prefiro ficar de boca fechada. Né? Ótimo, excelente. É isso eu acho que é isso daí. Joselma, desculpa que eu falo pra caramba. Não, mas a gente tem que lembrar, né, que depois de Chico, o trabalho do Divaldo atualmente é a figura, né, é referência maior para nós aqui. Figura encarnada é Divaldo Pereira. Então, eu acho que para falar de qualquer coisa, né, de Divaldo, a gente tem que ter, né, olhar a ficha dele primeiro, a biografia dele primeiro, olha a biografia dele primeiro, aí depois... Mas é complicado mesmo. Mas, Brasil, muito obrigada mais uma vez, viu, por ter aceito o convite da área de estudo. Assim que você tiver aí um tempinho maior, a gente vai te chamar para falar um pouco do seu trabalho acadêmico. Vamos também realizar uma segunda roda de conversa para a gente continuar aqui, porque ficaram questões importantes de fora e eu acho que a área de estudo precisa falar sobre elas, principalmente sobre o que vem ocorrendo atualmente nas instituições espíritas, que é o esquecimento das obras psicografadas de Chico.
Até nas livrarias hoje, a gente chega na instituição espírita, tem livro ali, ó, de tudo que é gente, que você nem nunca ouviu falar. Mas você não vê os livros de Chico em destaque. Obras importantes, como a série André Luiz, por exemplo. Então, a gente tem que falar essa questão, né? No futuro. Joselma, querida, muito obrigada. E eu queria que você deixasse aqui qual a importância de Chico Xavier para nós, simples tarefeiros espíritas, que lidamos aí com tantos desafios, mas eu creio que o maior deles é conosco mesmo, que é a nossa vaidade, o nosso melindre, né? O que a gente pode tirar, né, de Chico? O que a gente pode sugar de Chico para tornar um pouco mais fácil o nosso dia a dia aí, nas nossas atividades doutrinárias? Eu comecei falando que ele é o modelo, né? E eu reafirmo isso, mas é um modelo muito fácil entre aspas, de colocarmos em prática a partir das qualidades que ele exercitou no dia a dia, sem falar no aspecto de resgate de espíritos nos processos de reencarnação, como, por exemplo, o bispo de Barcelona, lá como é que chama lá do fogo, lá nos livros, né? Ele vem, resgata esse espírito e trabalha com ele e o torna cheio de amor e de caridade, de respeito à doutrina espírita. São resgates lindos, né? Desculpa porque o tempo está curto, mas há uma situação em que um espírito estava com medo de reencarnar e de cair no mesmo equívoco, porque ele iria reencarnar nas mesmas condições profissionais, vamos dizer assim. Sibelius, ele tinha sido Sibelius, compositor, e ele ia voltar como Sibelius lidando com a música. E ele se manifesta em Pedro Leopoldo e diz para o Chico, diz para o grupo que ele está preocupado, que ele estava com medo de reencarnar, com medo de ele errar no mesmo ponto que tinha errado no passado. E o Chico diz para ele: venha, eu me emociono muito com isso, venha, porque nós do movimento espírita vamos apoiar. O tempo passou, quando Sibelius estava na adolescência, ele com a idade mental bem aquém, né? Me parece que na época ele com seus 16, 17 anos tinha uma idade mental talvez de 4 ou 5 anos, eu não me lembro, eu não posso afirmar esse detalhe para não correr o risco de dar uma informação errada. Mas era uma diferença muito grande. Sabe o que o Chico fez? Pediu para que alguém entrasse em contato comigo. Nós precisamos ajudar Sibelius. Eu prometi para ele, em espírito, que o movimento espírita o ajudaria. Nós precisamos ajudar Sibelius a não repetir os equívocos do passado. Eu prometi isso para ele. E foram várias vezes que eu trouxe Sibelius em Belo Horizonte, naquela época, para apresentar-se lá no auditório de vários locais aqui, né? E nós, com todas as nossas limitações, capengando, nós conseguimos ajudar Sibelius ser essa figura ímpar. No meu aniversário, semana passada, o primeiro cumprimento foi de Sibelius. 00:30. Joselma, estou aqui para te desejar feliz aniversário. Porque a idade mental dele agora deve ser talvez de uns 19, 20 anos. Então, ele é um gentleman. Joselma, estou te ligando para te desejar feliz aniversário. Eu queria ser o primeiro. Eu falei, foi. Então, obra de quem? As pessoas não sabem. Obra de Chico. É isso que eu queria dizer.
Acho que isso que eu disse diz muito, o que ele representa para todos nós. Com certeza. Muito bom. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos, né? Que todos possam ter um domingo maravilhoso, que, de fato, nós possamos ter contribuído de alguma forma, através desse bate-papo aqui informal, reflexões em torno do nosso trabalho como tarefeira espírita, mas, às vezes, em torno do nosso trabalho como voluntário em alguma atividade na instituição que frequenta, ou mesmo aqueles irmãos, né, que não professam uma religião, mas se dedicam ao trabalho do voluntariado, que eles possam entender, né, que todo trabalho que é realizado com amor, com compromisso, com responsabilidade, de alguma forma nos liga a esse algo, né, chamado Deus, a esse ser divino, ou a esse sentimento que o Brasil citou, que é a questão da espiritualidade, né, do ser espiritual. Isso é muito mais importante. Nós, a área de estudo do Espiritismo, estamos à disposição das instituições espíritas, tudo relacionado à prática do trabalho, relacionado ao estudo. A Aliança Municipal Espírita tem lá no seu site informações sobre as capacitações que são realizadas, tem como entrar em contato com outras áreas de trabalho. Basta acessar o nosso site, amebh, ame.bh. Muito obrigada, mais uma vez, que todos tenham um domingo abençoado e que possamos seguir em frente, tendo sempre Jesus como nosso irmão aí mais velho a nos guiar nas dificuldades, o nosso roteiro seguro, e que possamos a cada dia mais trazer para as nossas vidas o Evangelho de Jesus, como fez Chico. Um grande abraço, beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Obrigado a todos. Um abraço a todos e hoje é aniversário de Chico, se ele estivesse entre nós. Que ele receba o nosso abraço. Brasil, muito obrigada, viu?